Olá, o Rio Claro Notícias vai falar sobre alguns resultados das notas do Enem, divulgadas ontem. Os números mostram que estudantes chegam ao fim do ensino médio com sérias dificuldades. Mais de 500 mil tiraram 0 na redação. Vamos bater o papo com um especialista no assunto. Esse é um dos nossos temas de hoje, que o Rio Claro Notícias vai mostrar também. Impasse entre concessionária e prefeitura deixa moradores no escuro em Rio Claro. 2 jovens são presos por tráfico de drogas. Pesquisa mostra o maior desejo do brasileiro para 2015. Rio Claro Basquete anuncia novo técnico para a sequência do NBB. O Rio Claro Notícias está só começando. Estudantes de todo o Brasil ficaram conhecendo ontem o resultado que obtiveram no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi um dia de lentidão no site do INEP, destaque negativo para algumas coisas aí. Eu estou aqui com o professor Luiz Fernando Barbosa da Cunha, professor de Geografia, que vai analisar alguns números conosco sobre esse resultado que foi divulgado ontem, né? Os estudantes tiveram piora no desempenho, segundo o Ministério da Educação aqui, professor, na matemática, né? As médias, elas caíram aí 7,3% e na redação houve uma diminuição aí de quase 10%, 9,7%. Eu acho que esse número aqui ele é incrível, né? Pelo menos olhando a gente assusta. 529 mil estudantes tiraram 0 na redação e apenas 250 tiraram a nota máxima de 1.000 pontos. Isso em mais de 6 milhões de estudantes. A demora na divulgação das notas deixou milhares de pessoas ansiosas durante o dia todo. Professor, o que dá para a gente tirar de lição dessa situação aqui, já que o Enem, divulgamos aqui também essa semana, tem sido cada vez mais adotado como porta de entrada aí para as universidades, seja para a Uni, seja a SISU. O que a gente pode pensar nisso aí? Bom, tem uma questão geral, que é a mãe de todas, que é a qualidade do ensino, né? Principalmente o ensino público. Há boas escolas públicas no ensino médio, não tenha dúvida disso. Mas 75% das notas mais baixas foram de escolas públicas, né? Enquanto as melhores notas foram de colégios militares e de colégios particulares, né? Então essa é uma questão geral. A segunda questão importante é a participação da população exigir uma escola melhor. Aí entre os alunos e os pais, você tem que cobrar o serviço, porque você está pagando de uma forma bem cara esse serviço, através dos impostos. Então a gente tem que exigir uma escola melhor. A escola pública, ficou claro aqui, a colocação do professor foi perfeita. É serviço pago por imposto. Então é pago, tem que se cobrar, Sim, né? não é de graça. Então, que mais? Você tem que exigir mais dos alunos. Os alunos têm que ser cobrados, né? Então o pai tem que cobrar do aluno, né? Não é festa. Né? Educação não é festa, né? Então essa é a questão geral aí, com essas 3 embutidas nisso aí. A outra questão é, dessas 520 mil notas zeros, 50% foram entregues em branco. Quer dizer que foram alunos que não fizeram nada. Vou entregar. Nem o trabalho de tentar raciocinar para montar a redação. Agora, aí tem umas causas para isso. Primeiro, aqui em São Paulo, a USP, o Unesp, Unicamp, não aceita a nota da redação. Então, muitos alunos acabam deixando em branco, que é um erro, porque tem ótimas federais que usam a nota da redação. Segundo, com a possibilidade de um ProUni, ou de um FIES, um financiamento, muitos alunos que há um tempo grande que estão fora da escola estão tentando fazer a prova. Então, se acaba fazendo a prova, não vou fazer a redação, né? Acaba ficando de lado. Ficando de lado, né? Eu não sabia dessa informação. Algumas universidades, elas consideram o Enem, mas não a nota da redação, só a nota das questões, né? Entendi. Então, por isso que alguns alunos eu quero passar na USP, eu quero passar na Unicamp. Então, é específico. Foco. Então, eu não vou fazer a redação, né? Além disso, muitos alunos que estão fazendo a prova do Enem e do vestibular em geral são alunos que estão saindo agora do 3º ano ou alunos de 2º que não têm muito lá um compromisso de fazer essa prova. Tem aquela ideia, o ano que vem tem cursinho, ano que vem eu vou estudar direito, eu vou largar esse ano. Eu tenho 16 anos ainda, tenho 17 anos, né? E acaba fazendo as provas, como se diz, nas coxas, né? E que é errado, porque mesmo que você vai fazer no outro ano,
O importante é você fazer um bom treino. Né? Treino simulado é para isso, para você ter um rendimento melhor no próximo ano. O senhor acredita que ainda exista, né, no ponto de vista do estudante, em relação ao Enem? Né, a gente sempre fala muito do vestibular da Unicamp, a prova da FUVEST, enfim, que são alguns vestibulares que causam, né, aquela sensação no estudante, nossa, eu preciso me preparar porque esse realmente é pesado. Eu acho que o estudante ainda não vê o Enem com esse peso de ser uma porta real de entrada para a universidade, ele acaba se preocupando às vezes mais com os vestibulares tradicionais? Eu acho que o que você me disse aí está se dissipando. Cada vez mais os alunos estão vendo o Enem com mais carinho, com mais cuidado. As escolas estão se preocupando mais, né? Em que pese principalmente o ranqueamento aí das notas do Enem. Tem um estudo da USP para esse ano aqui de usar mais a nota do Enem como uma forma de inclusão. Então, inclusive a prova do Enem mudou. Até 2009 era uma prova basicamente de raciocínio, com 63 questões. Hoje não, uma prova conteudista. Por exemplo, a prova de matemática. Que a gente mostrou aqui, não né? é só você chegar lá e eu vou fazer a prova, dou um passinho para lá, um para cá e faço. Não é assim mais. O Enem é um vestibular, e é um vestibular cansativo. E veio para ficar. Independente se mantém, se é esse governo, vai vir outro, o Enem não vai acabar. Uma vez instituído, vai caminhar. Então, os alunos têm que conscientizar de que o Enem é relevante, o Enem pode colocar em boas faculdades, tem ótimas federais, a vida não é só São Paulo. Né? Tem ótimas federais fora daqui. Puxa vida, ir lá para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina ou para alguma cidade do Nordeste. Então, eu acho que o Enem é um caminho que tem que ir e seguir e pronto. E o que poderia ser mudado, então, talvez no preparo? O senhor falou realmente no começo. Cobrar das instituições, principalmente as públicas, mais seriedade nesse processo de preparação? Aí é uma questão ampla, né? O ensino médio tem que ser reestruturado. O ensino médio, por exemplo, eu como professor de geografia, os alunos vão fazer um vestibular, tem uma infinidade de coisas que cobram. Precisa saber o Canal do Panamá, a Mata Atlântica. Então eu acho que deveria ter um conteúdo menor e ser cobrado de uma forma mais inteligente. Isso para todas as disciplinas, matemática, física, química, português, exigir um raciocínio. Isso vem de uma reforma da educação, mas não se reforma a educação de uma hora para outra. Você pega países que eram mais pobres como a gente, mais atrasados, como a Coreia do Sul. Hoje, um dos grandes problemas desse país é que tem muito doutor, tem muita mão de obra qualificada. Eles começaram a reformar a escola na década de 60. Então, nós temos que fazer isso, mudar a escola, diminuir o conteúdo, exigir mais do aluno, exigir do professor. Se o professor quer um salário maior, ele tem que fazer uma contrapartida também. Ele tem que se preparar mais. Não é só dano. Né? Então, eu acho que essas notas do Enem servem de alerta para mudar. É óbvio que isso não se muda de uma hora para outra. Sim. Né? Eu vou mudar tudo. Não é uma revolução, é uma evolução. Faz um conteúdo mínimo, começa a melhorar o salário dos professores, exigindo provas, reciclando, que aos poucos a coisa vai caminhando. O caminho vai. Professor, e o pai tem que exigir do aluno. Com certeza. Muito obrigado pela participação aqui, pelas informações importantes. E aí a gente espera que o caminho melhore aí com essa lição que o Enem nos deu aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço e boa sorte para os que prestaram a prova. Obrigado, professor. A questão é polêmica, como a gente já mostrou aqui no Rio Claro Notícias. As concessionárias não são mais as responsáveis pela iluminação pública. Por decisão federal, isso agora passou para o município. Já foi criada a taxa para o povo pagar, enfim. Só que no meio de tudo isso está a população. E veja o que muita gente tem que enfrentar enquanto as partes, no caso em Rio Claro, a Electro e a Prefeitura, não chegam a um acordo. Desde o primeiro dia do ano, os moradores da Rua 11 do Jardim Arco-Íris vivem nesta escuridão. É um breu. Mais tarde é perigoso porque passa gente, um monte de gente. Tem aquele campo também que está cheio de árvores, cheio de mato. Todos os postes da rua estão com as lâmpadas apagadas. Um trecho da Avenida 68A também não acende. Tem que ficar dentro de casa, preso. O problema é que as moradoras já estão cansadas de reclamar. Com a resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que passa para as prefeituras a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública,
elas ficam perdidas em meio a tantas informações desencontradas. A elétrica manda ligar para a prefeitura que não é dela o problema. A prefeitura fala que é elétrico e no fim fica aquele jogo de empurra. Eles vieram de manhã e pensaram que era na minha casa. Falei para ele que era na rua. Aí não vieram arrumar, porque acharam que era só dentro da minha casa. O secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura disse que o município ainda não assumiu a responsabilidade porque a distribuidora de energia ainda não cumpriu duas condições determinadas pela resolução da ANEEL. A primeira, de que o parque de iluminação fosse entregue em perfeitas condições. E a segunda, de que todas as informações que a Prefeitura precisasse, elas fossem repassadas de acordo com aquilo que a Prefeitura pedisse. Né? Acontece que há 6 meses a gente vem pleiteando algumas informações e parte dessas informações ainda não chegaram. Informações essas imprescindíveis para que a Prefeitura pudesse, por exemplo, preparar o edital de licitação para contratar uma nova empresa. Em nota, a Elektro garante que tem mantido comunicação constante com a Prefeitura, esclarecendo todos os detalhes sobre o tema e disponibilizado minutas contratuais, relatórios, mapas e históricos que podem subsidiar o planejamento pela administração. A empresa diz ainda que somente a Prefeitura de Rio Claro é que apresentou objeções sobre o material. Ainda na nota, a distribuidora afirma ter regularizado todas as reclamações recebidas até 31 de dezembro. O que deixa a população ainda mais indignada é que, além de não ter luz aqui no poste, ela vai ter de pagar a tarifa de iluminação pública. É que em dezembro foi aprovado pela Câmara Municipal que essa contribuição venha na conta de energia elétrica. Isso vai acontecer a partir de março. Pagar uma coisa que a gente nem está tendo para desfrutar da luz, né? E o serviço está complicado mesmo. Veja agora a situação de um morador que ficou horas sem energia. As chuvas provocaram estragos e provocam mesmo, a gente sabe. Só que o problema é a demora para resolver a questão. Cláudio mostra na memória do celular a quantidade de ligações que fez para a empresa Elektro cobrando uma solução. 18 ligações só para a Elektro e eles não resolveram. Ele mora no residencial Fazendinha, às margens da rodovia Washington Luiz. Toda a área ficou sem energia após a chuva na madrugada da última segunda-feira. Sempre que quando acontece, dá uma chuva, qualquer chuva, um vento, cai a força e demora para colocar ela de volta para a gente. Sempre. No mínimo 6, 8 horas para ele colocar a energia. Um dos principais prejuízos que a falta de energia gerou foi em relação aos alimentos que eram guardados aqui na casa do Cláudio. Aqui a gente tem até mesmo, foi até tirado da tomada a geladeira e aqui dentro a gente abre, tá tudo quente, não tem mais nada refrigerado, olha. Muitos alimentos também já foram até mesmo retirados daqui pelos moradores porque estragaram. Aqui dentro também no freezer, toda a carne que estava congelada, a gente percebe que está aqui, olha. Está sem refrigeração nenhuma, ou seja, os alimentos, a maioria deles foram perdidos com essa falta de energia. E se não bastasse, a falta de energia gerou ainda um outro problema, a falta de água. A gente necessita da energia para pegar a bomba e mandar água em cima na caixa. E aí, como não tem energia, não tem como mandar água lá. E aí, a gente fica sem água, com louça tudo suja e sem água para tudo, para banho, para banheiro, para tudo. A Elektro esteve no local para resolver o problema e o serviço foi concluído ontem, só por volta das 11 horas da noite. O PAT de Rio Claro tem vagas para ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, balconista, churrasqueiro e eletricista. O PAT fica na Avenida 3, 536, no centro. Você deve procurar a unidade com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS ativo.